Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você hoje a ler juntamente comigo Provérbios, capítulo 21 e o versículo 3, que diz assim: Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Então, o nosso tema hoje será a mudança interior. É mesmo, a gente mudando por dentro e não apenas por fora. Então, você poderia perguntar o porquê do tema. Se você tiver um pouco de paciência, você vai entender. Então, nós vamos começar a falar sobre este versículo e trazer assim um pouco de interpretação do texto em si. Conforme está escrito, fala em fazer justiça. Então você poderia se perguntar o que seria fazer justiça. É colocar a justiça em prática. Mas muita gente entende fazer justiça como fazer vingança, misericórdia. É justiça e não vingança. Você está entendendo? Então, fazer justiça é algo que se torna mais aceitável a Deus, mais agradável do que oferecer o quê? Sacrifício. Aí fala em fazer justiça e fala em julgar com retidão. E julgar com retidão. Então, por isso que eu estou usando o termo em julgar com retidão. Então, eu vou julgar com retidão. Então, fazer justiça e julgar com retidão, conforme está escrito aqui, é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Então, você poderia perguntar, finalmente, fazer justiça, o que é? Eu vou dar um pequeno exemplo. Porque fazer justiça, antes de dar o exemplo, né? Melhor dizendo, antes de dar um pequeno exemplo, fazer justiça é colocar em prática aquilo que é justo, aquilo que é certo. Então, mesmo quando alguém faz errado, mas a gente sabendo fazer o bem, a gente conhecendo a verdade, a gente vai praticar o que é justo, o que é correto. Então, imagine que no meio onde, eu diria até no meio, onde há muitas pessoas mentirosas, que não cumprem com sua palavra, e é possível que muitas vezes possamos nos encontrar em situações onde pessoas em nossa volta estão mentindo, não cumprem com aquilo que falam, e a gente chega e a gente cumpre. Isso é fazer justiça. Isso é agir de forma correta. Então, a exemplo disso, imagine que você vai pagar por alguma coisa que você está comprando e na hora de passar o troco, aquela pessoa passa mais do que o que você deu. Então, só para exemplificar, você imagine que você foi pagar, você deu uma nota de 5 para pagar 3. Isso é um exemplo. Então, imagine que você talvez tivesse 5 reais na mão e fosse pagar 3 reais, uma comparação. E aquela pessoa olhou ligeiramente e pensou que era uma nota de 10, ou até de um valor maior. Então aquela pessoa vem dar um troco que não tem nada a ver com aquele valor que você deu. Mas se você é uma pessoa justa, você, para fazer justiça, você vai dizer o quê? Olha, esse troco aqui veio a mais. Então isso aqui é um exemplo. Você está vendo como é fácil entender o que é fazer justiça? Que é fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, que é honesto. Você entende? Então isso, Deus se agrada bastante quando a gente faz coisas boas, coisas dignas, que são autênticas, posso dizer assim. Então isso é sim fazer justiça. Obviamente, várias formas diferentes de agir na nossa vida, na prática, vamos ser capazes de fazer justiça, se assim quisermos, é claro. Então, a gente já começa fazendo justiça não mentindo, não enganando ninguém. Então, isso já é um meio de fazer justiça. Mas, conforme a palavra diz, né, fazer justiça, aí fala, e julgar com retidão. Então, você começa a pensar, veja, fazer justiça é algo que vai para a prática. É algo que eu vou fazer, que eu vou realizar. Você está entendendo? Então, aquela boa obra que estávamos falando agora é aquilo que você vai realizar. Então, conforme Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus nos diz que eu e você colhemos o que plantamos.
Então, obviamente, como é que podemos colher a justiça, colher coisas boas, colher a honestidade, se nós plantamos a mentira, se nós plantamos o engano? Então imagine que no exemplo anterior que havíamos dado, então eu dei uma nota de 5 para pagar 3 e a pessoa veio me dar um troco como se eu tivesse dado 10 e eu aceitei receber aqueles 7, por exemplo. Eu fui injusto. Eu desagradei a Deus se eu fizer isso. Misericórdia. Então eu estou explicando só o versículo para depois você entender o que é a mudança interior. Então, dando continuidade ao texto, fala também, e julgar com retidão. Aí você poderia perguntar a mim o que é julgar com retidão. Primeiramente, na sua mente, quando se fala de julgar, o que é que você consegue entender disso aí? Isso aqui está falando da forma, exatamente isso, a forma de pensar. Porque aqui está falando do nosso julgamento. A nossa forma de observar as coisas. Então, tudo que a gente observa, a gente vai pensar. A gente vai refletir. Você está entendendo? Sempre, de alguma forma, a gente reflete. Até mesmo quando a gente vai falar, a gente tem que pensar o que é que vai dizer. Então, você imagine que julgar com retidão. Aí você poderia perguntar, o que é retidão? Retidão, eu posso dizer, daquilo que não se desvia, nem para um lado, nem para o outro. Então, existe uma firmeza. Ao mesmo tempo existe uma honestidade. Já falamos em honestidade relacionada à justiça porque é justo. Mas existe uma honestidade, existe uma autenticidade nisso aí. É algo autêntico, é algo original, é algo real. Então, você poderia dizer assim, como por exemplo, às vezes nós colocamos defeito onde não tem. Então isso aqui é um raciocínio, uma forma de pensar sem retidão. E às vezes queremos colocar perfeição também onde não tem. Então também isso é um erro da forma de pensarmos. Mas a palavra de Deus nos ensina a julgar com retidão. Ou seja, o que está errado, a gente vai enxergar como que está errado. O que está certo, a gente vai ver como o que está certo. Então o pensamento da gente vai ser um pensamento equilibrado, justo, autêntico, digno, onde não vamos nos deixar levar pela aparência. Então agora fica bem mais fácil de entender. Então observar as coisas de forma reta, digna, autêntica, olhando de forma correta, pensando de forma correta, isso seria julgar com retidão. Mas agir de forma digna e honesta, isso também seria fazer justiça. Então não enganamos ninguém e nem vamos colocar maldade onde não tem e nem vamos colocar bondade onde não tem. Então estamos julgando com retidão e estamos fazendo justiça. Então isso aqui é uma breve interpretação do próprio versículo que foi lido. Mas dando continuidade ao texto, aqui fala também o quê? É mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Então quer dizer que quando eu pratico a justiça, pratico a honestidade e penso de forma honesta, digna, autêntica, fiel ao que se apresenta diante de mim de fato, eu me torno mais agradável a Deus fazendo isso do que simplesmente se eu fosse oferecer sacrifícios para Deus. Aí você pergunta o que é um sacrifício. Um sacrifício em si já sabemos que é algo que custa esforço. Há exemplo disso, conforme o Salmos capítulo 50 e o versículo 13, por exemplo, mas eu quero ler o versículo 14 também para que você entenda melhor. Então, Salmos capítulo 50, versículos 13 e 14 diz assim: Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Veja bem, numa época onde, conforme Salmo 50, versículos 13 e 14, numa época, conforme o Velho Testamento, onde se oferecia sacrifício de animais, por isso que Deus falou sobre o sangue dos animais, no versículo 13, só para você entender. Então, eu queria só reler o versículo 13 para que você entenda. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes?
Então agora você entende que tinha o sangue do animal, tinha a carne do animal que era oferecida em sacrifício a Deus. E Deus coloca uma interrogação se ele vai comer carne de touro ou beber sangue de bode. Misericórdia. Mas quando o versículo 14 fala em oferecer sacrifício de louvor a Deus, aí você entende o quê? Peraí, mas estávamos falando sobre sacrifício. Sim, isso aí seria um sacrifício de animais. Mas um sacrifício de louvor é quando fazemos algo que o nome de Deus é louvado. Ou seja, quando o nome de Deus é exaltado por causa das nossas atitudes. Então, o sacrifício de louvor não é o mesmo sacrifício que está falando aqui no texto. Porque quando aqui no texto diz, é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício, ou seja, quando fala que fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável, ou seja, mais agradável a Deus do que oferecer sacrifício a Ele, esse sacrifício do texto aqui não é o sacrifício de louvor. Muito pelo contrário, o sacrifício de louvor, eu exercito ele também fazendo justiça e julgando com retidão. Então, quando eu faço aquilo que é justo, digno, honesto, e penso de forma digna, justa, honesta também, sem desvios, julgo conforme as coisas se apresentam diante de mim, de fato. Então, quando eu começo a pensar e refletir sobre as coisas como são de fato diante de mim, como são me apresentadas as coisas, e não coloco maldade onde não tem, e não coloco bondade onde não tem, mas posso julgar corretamente, posso ver e pensar de forma correta, então eu estou julgando com retidão. E quando eu não engano as pessoas, e não aceito deixar as pessoas serem enganadas, se enganarem diante de mim sem eu dizer a verdade, conforme o exemplo de um troco errado que a pessoa vai passar, e a pessoa vai dar mais do que o que a gente era para receber de fato. E eu chego e digo, não, mas isso aqui está errado, olha, passou tanto. Então, se eu faço isso, eu estou fazendo justiça. Isso é um exemplo. Então, quando a gente age dessa forma, o nome de Deus é glorificado. Então, esse sim pode também ser considerado sacrifício de louvor. Então, sacrifício de louvor, o nome do Senhor sempre é exaltado por conta das nossas atitudes, por conta da forma com a qual eu e você agimos no nosso dia a dia e pensamos. Então, uma pessoa que não pensa mal, por exemplo, às vezes a pessoa quer contar até um segredo para a pessoa, quer desabafar, quer se abrir um pouco. Olha, eu estou passando por isso e isso. Mas quando a pessoa tem uma mente maldosa, a pessoa diz logo, ih, rapaz, se eu for falar, vai pensar mal de mim. Misericórdia. Na verdade, eu estou mentindo? Então, você veja que a forma da gente pensar, isso afeta muitas coisas. Porque a gente não vai querer falar um negócio com uma pessoa que vai pensar mal da gente. Porque aquela pessoa tem um pensamento todo troncho, misericórdia. Então quem tem um pensamento troncho não julga com retidão. Essa que é a verdade. Então o sacrifício aqui eu estou mostrando, né? Porque o sacrifício do texto aqui não é conforme o do Salmos, capítulo 50, versículo 14. Então não confunda o sacrifício de louvor com o sacrifício que se encontra em Provérbios, capítulo 21, versículo 3. Mas eu estava mostrando ali para exemplificar que tinha sacrifício de animais. Mas um sacrifício como um todo... eu poderia dizer, não adianta eu passar horas e horas fazendo um jejum, que é ali onde eu vou me abster de alimento, de água, e passar um certo tempo ali me consagrando a Deus. Não adianta, por exemplo, eu dizer, eu vou passar uma hora de joelho, ficar assim, né, fazer um esforço, misericórdia. É difícil, né, as pessoas passar uma hora de joelho, mas acontece. Mas é bom quando a gente leva uma vida digna também diante de Deus. Porque isso tudo é sacrifício, isso tudo é esforço. Porque sacrifício é esforço. Então é algo que é custoso. Entendeu? Custoso para mim e para você. Então tem um certo custo, porque vai exigir esforço. Então tá aí um exemplo que poderia ser o sacrifício. Então agora que já temos a definição do texto, já conseguimos entender que fazer justiça é fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, que é digno. E ao mesmo tempo já entendemos que julgar com retidão é pensar de forma honesta, digna, autêntica, fiel àquilo que se apresenta diante de nós. E já entendemos o que sacrifício denota um esforço feito para Deus em algum sentido, algo que é dado a Deus, que é oferecido a Deus. Agora vai ficar mais fácil de você entender. Estávamos falando aqui sobre a mudança interior, né? O nosso tema, a mudança interior.
Agora você vai entender o que pode estar relacionado. Por exemplo, ainda dando exemplo disso aqui, você vai começar a ver os primeiros passos pelos quais a mudança interior está relacionada com a justiça e também julgar com retidão. Por exemplo, Mateus capítulo 9 e o versículo 13 diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, só a parte A. Mateus capítulo 9, versículo 13, só a parte A. Aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. A misericórdia é algo que vem de fora ou é algo que vem de dentro para fora? Porque para que eu tenha misericórdia, para que eu venha me compadecer do meu semelhante, até mesmo de um animal. É verdade. Às vezes tem animais que estão em apuros e a gente vai lá e socorre. Mas é algo que vem daqui, ó, do nosso coração. É algo que vem de dentro. Veja bem, que para Deus, aquilo que vem de dentro de nós, de dentro para fora, que mostra uma mudança dentro de nós, é mais interessante do que os atos que podemos fazer por meio de oração, jejum, ou qualquer outro sacrifício que seja voltado para Deus. Primeiramente, Deus quer ver uma mudança interior dentro de nós. Você está entendendo agora? Então agora você está entendendo? Então essa mudança interior será motivo para que eu e você possamos fazer a justiça. Porque conforme aquilo que tem dentro de nós, como é que eu vou praticar um ato de justiça? Ah, passou um troco a mais para mim, eu vou ficar, eu ganhei. Mas se há uma transformação dentro de mim, as minhas atitudes, elas se colocam de fora, ou melhor dizendo, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Porque quando a gente coloca algo por fora, o máximo que eu e você conseguimos ser é apenas um disfarce. Também depois vamos falar um pouco disso. Então observe, tem que ser de dentro para fora. Então Jesus começa a tocar nos assuntos que estão relacionados ao nosso próprio coração. Então começamos a entender uma mudança interior. Então se eu e você fôssemos falar aqui, por exemplo, sobre o que seria amar até mesmo os nossos inimigos, já estamos falando aqui também de uma conversão, uma mudança, que é interior. Então não aprendemos a fazer justiça e a julgar retamente de forma natural, não. É algo que vem de Deus. Então não aprendemos a ser honestos e autênticos por nós mesmos. Mas é algo que vem de Deus. Então quando alguém age com toda honestidade, com toda dignidade, com fidelidade, sem engano, essa pessoa está agindo por aquilo que está dentro dela. Então a mudança que vem de dentro de nós, eu sei que pode até acontecer algumas coisas controversas, né? Acontecem tantas coisas na vida, mas é comum que venha de dentro para fora. Por exemplo, nós vamos aqui ver Mateus capítulo 15, para que você entenda melhor o que está escrito, porque conforme Mateus capítulo 15 e o versículo 8 diz assim: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, você começa a entender que esse versículo 8, ele mostra que só da boca para fora pessoas honrando a Deus, mas não põe em prática. Você já pensou, se o coração está longe de Deus, então a pessoa vai viver não conforme a vontade de Deus. Uma pessoa que tem um coração diante de Deus, não é possível que essa pessoa possa ter um amor verdadeiro. E verdadeiro mesmo, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor, conforme 1 a João capítulo 4, versículo 8. Então veja que o amor é algo que vem de Deus. Mas como um coração distante de Deus pode promover atitudes de justiça? Porque isso não é nada agradável. Honrar com os lábios, falar bem de Deus de boca, mas na atitude é outra coisa. Veja que a palavra que nós estávamos falando é que
fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Conforme Provérbios, capítulo 21, versículo 3. Então agora nós vamos para o versículo 11 ainda de Mateus capítulo 15, que diz assim. Mateus capítulo 15, versículo 11. Espero que você tenha entendido. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então Jesus começa falando de coisas que saem de nós. Então observe que aquilo que sai de dentro de nós é o que pode nos contaminar. Então Jesus fala aqui de uma forma enigmática. Porque cada um de nós vai colocar para fora aquilo que a gente é de verdade. Então, o que eu e você somos de verdade é aquilo que nós vamos colocar para fora. Conforme outro texto aqui também, que está escrito em Mateus ainda capítulo 12, e o versículo, vamos ver, versículo 35, vamos ver, pronto. Vamos ler versículos 34 e 35. Mateus capítulo 12, versículos 34 e 35, que diz assim. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, aliás, boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então veja que o que vem de dentro de nós, que sai do coração, é algo que é tão envolvente, que vamos falar abundantemente daquele que tem dentro de nós. Então se o mal estiver dentro de qualquer ser humano, ele vai falar bastante do mal. Agora, se Deus estiver dentro desse ser humano, aquilo que vai alegrar o coração dele, o que ele vai mais falar é de Deus. E de coisas boas que estejam relacionadas a Deus. Então isso também está relacionado com aquilo que vamos praticar. Porque cada um de nós só vamos dar daquilo que tem dentro de nós. Por isso que estamos falando aqui sobre a mudança interior. Então jamais eu vou fazer justiça, nem tampouco pensar de forma digna, se não há uma mudança dentro de mim. Se eu não mudei. Você está entendendo? Então, conforme o texto aqui, diz o quê? O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então, observe. Não seria apenas se limitar ao que é dito, mas aquilo que é praticado. Então, o homem que é bom, ele vai fazer justiça. Porque ele está tirando o que é bom, do bom tesouro que ele tem. Se ele não engana... Lembrando que o homem aqui se refere ao homem e à mulher, porque está falando de uma forma total sobre a humanidade. Está se falando sobre a humanidade inteira. Entendeu agora? A humanidade inteira. Então aquela pessoa que é boa, que é do bem. Eu não estou falando de bonzinho não estou falando de perfeito não, mas estou falando aquela pessoa que é boa, aquela pessoa que tem uma saúde espiritual, uma pessoa que tem comunhão com Deus, uma pessoa que foi mudada por dentro, ela vai tirar coisas boas e vai surpreender muita gente. Porque quantas vezes a pessoa vai dizer o quê? Mas rapaz, num tempo como esse, onde tem tanta gente enganando, tu falou a verdade. Tu fizesse esse ato aqui, que é atitude bonita, muito obrigado. E o nome de Deus é glorificado pela atitude nossa. Da mesma forma, a forma que eu e você julgamos, isso vai nos levar a falar ou coisas sem sentido, ou coisas que tenham sentido e sejam verdadeiras, podendo julgar corretamente as coisas da forma que se apresentam diante de nós. É como, por exemplo, eu vejo a cor amarela e digo que é verde. Estou julgando mal. Com exceção de ter um problema de visão. Acho que você entende. Então, há pessoas que vão julgar dessa forma. É como se botasse uma cor amarela, a pessoa dissesse que era verde, botasse verde e dissesse que era amarelo. Ao passo que a pessoa que julga retamente, a pessoa vê, ou a pessoa imagina, ou a pessoa pensa, mas sempre de forma correta, porque conforme se apresenta diante dele, ele vai dizer, se for verde é verde, se for amarelo é amarelo. E o nome de Deus é glorificado.
Aí sim, por isso que isso também eu poderia dizer, não, aí sim seria um sacrifício de louvor. Porque o nome de Deus é exaltado por meio de nossas atitudes, por meio do nosso comportamento. Você entende? Então, dando continuidade ao texto, mas já diz aqui no versículo, Mateus ainda, né, capítulo 12, versículo 34, a parte final diz: e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então agora você começa a entender que um ser humano, ele pode tirar coisa ruim de dentro dele, misericórdia. Mas é isso mesmo, coisas desagradáveis. Porque, na verdade, uma pessoa que é do mal, aonde passa deixa esse rastro negativo. Então, são pessoas que são contaminadas, misericórdia, mas se converter, Jesus muda. Então, até mesmo se você que está me ouvindo, você se sente uma pessoa contaminada, pode ter certeza que Jesus pode mudar a sua situação. Porque quem transforma a gente é Jesus. Quando Jesus nos faz aquele convite bem conhecido, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, conforme Marcos capítulo 8, versículo 34, veja que Jesus fala sobre o negar-se a si mesmo. Então é necessário que eu negue minha própria vontade, aquilo que é natural de mim, para fazer aquilo que é natural de Deus para a minha vida. Então quando você começar a fazer aquilo que é natural de Deus para a sua vida, com certeza você estará seguindo a Jesus. Aí está o segredo, desvendado, posso dizer assim. Então você imagine que uma pessoa que é má, ela tira coisas ruins do seu mau tesouro que tem. Então sai um rastro de maldade sendo feita. Então, quando alguém é enganado por outro, é porque essa é uma pessoa má, que só tem coisa ruim dentro dela. Porque ela está tirando aquele que tem de dentro dela e é coisa ruim. Então, quando uma pessoa magoar você sem causa, é porque essa pessoa está tirando o que é ruim de dentro dela e está liberando essa essência negativa. Mas quando uma pessoa é boa, uma pessoa que teme a Deus de verdade, essa pessoa tira coisas boas do seu bom tesouro, e você ouve palavras de salvação, palavras dignas, vê atitudes dignas e confiáveis, posso dizer assim, e não é enganado por tais pessoas. Então, infelizmente, há pessoas, inclusive, que até têm raiva quando a gente é verdadeiro. Porque a verdade também, muitas vezes, desagrada, né? Essa que é a verdade. Então, conforme João capítulo 3 e o versículo 3, Jesus fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, a mudança interior dentro de nós é algo tão importante que equivale a nascer de novo. Isso quer dizer que vamos, literalmente, mudar completamente de atitude. Lembra que Jesus estava dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, conforme João capítulo 8, versículo 34. Então isso vai constar do novo nascimento. É quando eu sacrifico a minha própria vontade para fazer a de Deus. Ah, mas eu queria fazer isso, mas não é agradável a Deus. Eu vou fazer o contrário, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Então isso agrada a Deus. Isso é a atitude de uma pessoa transformada. Isso é a atitude de quem nasceu de novo. Então nascer de novo é isso. Veja que você vai mudar completamente. Nunca esquecendo que a nossa natureza foi corrompida. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Então veja que o pecado contaminou o ser humano. Por outro lado, o salário do pecado é morte. Então a única coisa que resta para o ser humano se chama condenação. É isso que o pecado deixou. Mas Jesus veio para mudar isso. Então nós somos justificados por meio de Cristo. Conforme Romanos capítulo 3, versículo 24. Conforme Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte B. A palavra de Deus nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Então Jesus veio mudar isso. Veio mudar a nossa sentença de condenação para a salvação. Mas só que não podemos mais viver segundo os nossos pecados. Segundo as nossas fraquezas, segundo a nossa natureza. Precisamos viver segundo a vontade de Deus.
conforme Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando estamos em Jesus, nós vamos fazer a vontade de Jesus. E por isso eu estou falando de mudança interior, porque seria impossível que alguém pudesse fazer justiça, conforme a palavra de Deus ensina, e também julgar retamente se não tivesse uma mudança interior nessa pessoa. Então, primeiramente, tem que haver uma mudança interior, para que isso possa chegar até o exterior de nós. Então, para que a justiça possa aparecer do lado de fora de mim, ela tem que acontecer dentro de mim primeiro. Primeiro tem que haver uma transformação aqui dentro de mim, para que possa se expressar pelo lado de fora de mim a justiça. Ou seja, primeiro começa por dentro. E como é que ela vai se expressar por fora? A minha forma de falar, a minha forma de pensar, a minha forma de agir vai ser justo, vai ser digno, vai ser correto, vai ser honesto, vai ser autêntico. E assim só coisas boas. Mas conforme Gálatas capítulo 2 e o versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, isso eu posso dizer que finaliza a mudança interior. Estamos falando sobre a mudança interior? Já estou crucificado com Cristo. Eu já morri para o mal. Eu já morri para as coisas negativas dessa vida. Eu já morri para os meus próprios pecados. Agora eu vivo para Deus. Agora eu vivo para Jesus. Eu já estou crucificado com Cristo. E é isso que Paulo está declarando. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu já não vivo mais para fazer minha própria vontade, mas a vontade de Cristo. E quando eu vivo para fazer a vontade de Cristo, há realmente uma mudança interior dentro de mim, que se chama Cristo atuando na minha vida. Aí é quando eu sou capaz de fazer justiça e julgar retamente. Você agora entende o que fazer justiça e julgar retamente tem a ver com a mudança interior? E por que isso é tão importante a ponto de ser mais agradável a Deus do que o sacrifício? Porque o sacrifício não vai mostrar exatamente uma mudança. Mas quando a nossa forma de pensar pode ser afetada e podemos fazer justiça, isso é porque já houve uma mudança interior dentro de nós. Porque estamos praticando aquilo que está no nosso coração. Porque já estamos mudados. Porque já vivemos Cristo na nossa vida. Então veja que... para finalizar aqui, queria mostrar para você, para finalizar, para terminar, pegar essa última referência aqui, Tiago capítulo 5 e o versículo 16, só a parte B, diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você observou? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso quer dizer que quem é um justo? O que é que você entende de um justo na Bíblia? Um justo é uma pessoa que serve a Deus. Um justo é uma pessoa que se converteu a Jesus, é uma pessoa que nasceu de novo, conforme João capítulo 3, versículo 3 também. Só conferindo aqui, né, para não confundir, né, não dar um versículo errado, para depois você ler e não tá lá, né? Então, conforme está escrito aqui, é isso mesmo. João capítulo 3, versículo 3. Um justo é uma pessoa que faz justiça. É uma pessoa que pensa de forma reta, ou seja, que julga retamente. Um justo é uma pessoa que crê em Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não há condenação para quem está em Jesus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 1. Conforme João capítulo 3, versículo 16, que mostra para que todo aquele que nele crê. Então, quem crê em Jesus não perece, não morre eternamente, mas tem a vida eterna. Isso é o justo. É aquele que deixa de fazer sua própria vontade para fazer a de Cristo. Então, literalmente,
Vivo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então já não é eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso quer dizer que eu sigo a Jesus. Porque eu já renunciei minha própria vontade para fazer a dele. Negue-se a si mesmo. E qual é o resultado? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então o efeito da sua oração vai estar relacionado com a pessoa que você é diante de Deus. Com a mudança que aconteceu na sua vida diante de Deus. Então se você for uma pessoa justa, eu não estou falando aqui de pessoa perfeita, porque não existe perfeito nesse mundo. Mas existem pessoas dedicadas a Deus, pessoas que servem a Deus. Então enquanto há pessoas que são ímpias, que não creem em Deus, e eu queria mostrar aqui um texto bíblico aqui muito interessante, porque já falamos de ímpio, né? Falamos de pessoa que crê e pessoa que não crê. Então eu não queria deixar você no vácuo. Conforme está escrito aqui em Malaquias capítulo 3 e o versículo 18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então agora você já sabe que um justo é uma pessoa que serve a Deus. Na verdade, a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o que não serve a Deus é o ímpio. O que serve a Deus é o justo. Então esse é o justo que a Bíblia relata, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então as nossas orações têm resposta quando há uma mudança interior dentro de nós. Então seria impossível que eu e você pudéssemos ser justos se não mudássemos interiormente. Então falamos hoje sobre esse texto bíblico, falando sobre a mudança interior, falando sobre o que fazer justiça e julgar retamente é mais agradável ao Senhor do que oferecer sacrifício. E o que eu posso dizer hoje para você e deixar para sua reflexão: faça todo o sacrifício que for possível, aquilo que você sentir vontade de fazer para Deus, que Ele vai receber. Mas primeiramente, pense e reflita: eu preciso mudar minhas atitudes, eu preciso fazer justiça. E quando eu estou fazendo justiça, é porque algo dentro de mim mudou. É porque eu creio em Jesus. Eu faço justiça, eu sou honesto. Eu ajo de forma correta porque eu sou uma pessoa diferente. A diferença está em que eu sou uma pessoa que eu sou convertido a Deus, que eu creio em Deus. E quando você pensar sobre o que é julgar retamente, se lembre: não, eu não vou pensar com maldade. Eu nem vou colocar maldade onde não tem, nem vou colocar justiça ou bondade onde não tem. Mas vou ver as coisas da forma que se apresentam dentro de mim. E vou pensar e vou refletir de forma correta, de forma digna. E com certeza Deus se agrada disso. Isso é mais do que um sacrifício que eu e você podemos oferecer. É dessa forma que as coisas funcionam com Deus. É dessa forma que eu e você precisamos ser. Precisamos da mudança interior. Precisamos viver conforme a vontade de Cristo e não conforme a nossa própria vontade. Então hoje guarde no seu coração essas palavras, pois são palavras que estão na Bíblia Sagrada e podem e têm o poder de mudar a minha e a sua vida. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.